É, a gente planejou esse webinar, o doutor Eduardo e doutor Manuel vão explanar tanto a parte do mandato de segurança como do protocolo de retomada, né, do que estamos planejando para reabertura ao público. E a gente, para otimizar, a gente pode deixar as perguntas para depois das duas explanações deles, para ficar mais prático. E quem quiser fazer a pergunta pode fazer diretamente no chat, ou se preferir falar, se inscreve no chat, que a gente já vai chamando pela sequência para otimizar mais para a maior quantidade de pessoas poder participar. Certo? Boa noite a todos e bom webinar. Bom, feito isso, gostaria de dar boa noite a todos. Não vou nominá-los para não cometer o ato falho de esquecer ninguém, já que na minha tela aqui a gente está com 2 páginas de participantes, né? Mas as minhas saudações, meus agradecimentos a todos. Vocês têm conhecimento aí através do nosso grupo, né, que foi criado no início da pandemia, dos associados e das nossas mídias sociais, da atuação do SESCOM, né, nesse período difícil aí que a gente atravessa, onde até o nosso direito de trabalhar, né, de ganhar o nosso pão e de facilitar a vida dos nossos clientes está tentando ser cerceado, né? A gente conseguiu 2 vitórias, né? A primeira, liminar contra o Estado e a Polícia Militar, e a segunda, agora há pouco tempo, contra a Prefeitura de João Pessoa, né? Juntamente, inclusive, com a das concessionárias de veículos usados. Eu fiquei sabendo agora no rádio, quando eu estava chegando em casa, eu gosto muito de ouvir rádio, e fiquei sabendo que um desembargador acabou de derrubar das concessionárias, né? E a nossa, graças a Deus, por hora ainda está intacta, e nós estamos trabalhando com afinco e com toda a garra para que a nossa liminar se mantenha de pé, né? E pelo menos aí pelos próximos dias, né? Enfim, as explicações a respeito da nossa liminar e das tratativas que estão sendo feitas agora, eu vou deixar a encargo do doutor Eduardo, né? Já os nossos agradecimentos. O doutor Eduardo é quem está à frente da nossa assessoria jurídica e é um grande parceiro do SESCOM, além de ser associado do SESCOM também, é um grande parceiro e é quem nos dá um norte nessa caminhada jurídica aí, digamos assim, né? Outra coisa que eu gostaria de registrar também é que, apesar de estar como presidente do SESCOM, essa gestão, esse sindicato é feito por todos, né? Todas as decisões são colegiadas e todo sucesso obtido pelo SESCOM é um sucesso obtido pela diretoria de uma forma geral. Isso. Eu acho que a gente podia fazer, Maíra, um grupo. Você e eu. Um vazando aí. Ok? Mas, enfim, não vou me alongar muito não, para não ficar cansativo, né? Eu já vou passar a palavra agora para o doutor Eduardo, que é quem vai falar melhor aí do nosso mandato de segurança e do que está sendo feito para sustentá-lo. Uma palavra aí, doutor Eduardo. 3 medidas, 3 importantes decisões da parte dele. Reconheceu a atividade como essencial, impediu que as autoridades fechassem os escritórios e impôs uma multa caso seja desobedecida a ordem de impedimento de fiscalização, né? Mas eu quero ser bem claro, as autoridades estão autorizadas a fiscalizar os escritórios. Então, a gente pode ter aí o PROCON dentro do escritório de quem quer que seja aí dos associados. Mas eles não podem fechar o escritório. Então, a gente tomou essa iniciativa do webinar, primeiro, para fazer prova e mostrar na justiça que nós estamos seguindo as regras sanitárias que vão muito além daquelas que o juiz estabeleceu, que foi 3 ou 4, eu mostro já. Segundo, além da prova, a gente precisa instruir o associado a tomar as medidas corretas, porque pode ser que haja, de fato, uma fiscalização, porque nós estamos autorizados a abrir, mas não pode abrir de todo jeito. E a prefeitura pode querer, então,
fazer uma fiscalização, pegar tipo, uma amostra de 3 ou 4 escritórios, multar por ali, dizer, está vendo como estava errado, né? E aí a gente pode sofrer aí alguma consequência negativa. Eu vou aqui, bem rapidamente, para não entrar muito aí no tema de Manuel, apresentar para vocês o mandado de segurança, a decisão, na verdade. Está dando aí para ver direitinho. Vou logo ao final, que é onde está a decisão. Opa, passei. Cadê, danado? Certo. Ah, não. Espera aí. Essa aqui. É aqui que eu quero. Então, olha só. Defere-se a liminar para quê? Defere-se a liminar para assegurar que todos os estabelecimentos... E aqui uma coisa importante que estava passando esquecido por mim. Estabelecimentos vinculados ao impetrante. Significa o quê? Que só os escritórios associados. Alguns colegas da área contábil reclamaram, mas por que vocês fizeram só para os associados? Isso não é hora de fazer alguma atitude comercial para forçar adesões, inscrições? Não. O sindicato ele é um representante processual. Ele lembra bem a figura do espólio, ou então do condomínio. O condomínio vai à justiça contra uma construtora, ou então numa ação trabalhista, ele não vai em nome próprio, ele vai em nome dos condôminos. O sindicato é da mesma forma. Ele não vai em nome próprio, normalmente, principalmente numa ação dessa. Ele vai em nome dos seus sindicalizados. Então, ele representa processualmente esses sindicalizados. Então, por isso que a liminar deferida no mandado de segurança impetrado pelo sindicato não pode alcançar quem não seja sindicalizado. Seria o mesmo que uma ação de um condomínio beneficiar quem não seja condômino. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, ele diz o que... assegurar, ele defere a liminar para assegurar que todos os estabelecimentos vinculados ao impetrante que prestam serviço contábil possam funcionar, e aqui ele foi até além do que a gente pediu, possam funcionar mediante atendimento personalizado, sem aglomerações, mediante a adoção de todas as medidas necessárias para resguardar a saúde dos profissionais responsáveis, demais cooperadores que sejam necessárias para manutenção dos escritórios mediante as seguintes providências. O uso de máscaras, funcionários e clientes, disponibilidade de álcool gel em todos os ambientes, atendimento individualizado, afastando qualquer aproximação ou ajuntamento de pessoas. Essas providências ficam valendo a partir assim, enquanto estiver valendo a pandemia. Então, ele já estabeleceu, como vocês estão vendo aí, algumas medidas. Essas medidas foram assim, se dá para entender, foi mais ou menos da cabeça do próprio juiz, mas a nossa reunião de hoje é justamente para ir além disso. Então, são essas minhas considerações. Eu acho que passa a palavra diretamente para o próprio Manuel, né, Abel? Isso, já de pronto, agradecendo aí a disponibilidade do Manuel. Nessa época você deve estar sendo bem demandado aí para estabelecer esses protocolos nas empresas, né? Então, assim, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, o SESCOM agradece e estará sempre de portas abertas. E aí eu já passo a palavra para você, para suas considerações.
Eu acho que uma das primeiras medidas é garantir o distanciamento. Está dando para ver direitinho aí todo mundo? Agora tá. Acho que essa é uma das primeiras medidas, é o distanciamento social. Manuel, você pode ir comentando aí se isso se aplica, se está correto. Inclusive, até no meu checklistzinho, ele já fala sobre esse evento, né, que é de 1,5 m. Também existem as barreiras que você pode colocar, mas, assim, essa barra pode colocar ela na lateral. Se o distanciamento não conseguir colocar 1,50 m, aí você coloca a barreira lateral, se for o caso. Se passar do 1,50 m, não precisa colocar essa barreira, não. Certo. Entendeu? Que eu estou no computador aqui, é pequenininho. Utilização de bandeira física. Como a gente já está até fazer as reuniões virtuais, evitar aglomerações, principalmente esquecer sala de reunião, tudo que for feito ser tudo virtual, remotamente. E estimular o teletrabalho, né? Como já está dito aqui. Vamos ver a próxima. Isso. Higienização, higiene e sanitização, né? Isso. Como eu já falei, evitar colocar aquelas toalhas sem ser papel toalha, até questão de higiene. Fazer essa verificação, que é justamente toalha descartável. Eu vejo alguns escritórios colocar aquele paninho, o pessoal lava, vai lá, limpa. Isso é errado. As lixeiras, acionamento não pode ser manual, tem que ser no pezinho, para poder jogar. E o que mais? Tem como tu aumentar um pouquinho, porque o meu tá no celular, não tô vendo nada. Não, diminui um pouquinho. Pronto. Esse item 4 foi o que eu falei no início da apresentação, que é deixar os grampeadores, perfurador, tudo que for de uso, tentar deixar o uso pessoal, não ser compartilhado. O teclado, colocar aquele papelzinho para poder fazer a higienização, até para não danificar os equipamentos. No final do trabalho, fazer a limpeza. No caso, fazer um treinamento bem profundo com a pessoa que vai fazer as limpezas. Também com ela, ter um maior cuidado de contaminação, porque como ela vai estar fazendo essa limpeza em todo ambiente, fornecer o máximo de EPI, que é máscara, luva, o protetor facial, tudo para ela. O que mais? Pode subir. Acho que aqui já tem tudo, né? Alô? Tá escutando? Oi. Agora sim. Pode subir. Fornecer copos, já estou no 9 aqui. Copos de uso pessoal, minimizar a necessidade de manuseio de fechatura. Esse fornecer copos, isso aí sempre deixa copo descartável, né? Uhum. Colocar os copos descartáveis na própria... Tá conseguindo? Tá todo mundo vendo aí, pessoal? É porque o meu tá no celular. Eduardo, talvez seja melhor você ir lendo para ele. Eu vou lendo. Então, faz esse favor para mim. Tem um item, Manuel, que é separar lixo com potencial de contaminação para descarte. Os EPIs, as luvas, máscaras, né? Fazer uma coleta, né, de lixo. Então, assim,
esse tipo de lixo teria que ter uma coleta em separado, seria isso? Isso. Cesto de lixo separado para isso? Ser separado daquele que é o comum, que a gente coloca perto da mesa. Esse ser colocado em um ambiente externo, não deixar ele junto. Principalmente quem vai estar com essas luvas, esse tipo de EPI, vai ser a pessoa da limpeza. Entendi. Então, assim, por exemplo, alguma máscara, porque as máscaras, a questão do uso das máscaras tem um tempo, né? Salvo engano, a máscara, o funcionário não pode passar com a mesma máscara o dia todo, não é isso? Isso. Se for essas de pano, você pode lavar, engomar sem problema nenhum. Mas as máscaras que, principalmente a pessoa que vai fazer a limpeza, que ela vai mexer com produto químico, essas máscaras que são fornecidas, que elas são CA, que tem um certificado da aprovação do Ministério do Trabalho, essa sim, ela é descartável. Ela tem um tempo de uso. Abriu, usou, joga fora. Agora, as de pano não. As de pano você pode lavar. E, assim, orientar o pessoal a trazer não só uma máscara, tem que trazer pelo menos 3, porque a cada intervalo de 2 horas você tem que fazer a troca. Certo, mas aí uma questão que eu quero que fique bem esclarecida. A máscara de pano, ela tem que ser trocada também durante o expediente, né? Não pode passar o dia todo com a mesma máscara, não é isso? Isso, justamente. A cada 2 horas, até por recomendação da OMS, tem que fazer a troca. Por isso que tem que levar pelo menos três máscaras, porque no horário reduzido está de quanto, Eduardo, de trabalho? Aí eu acho que o pessoal aqui, Abel... Alguém não tem previsão para redução de horário, não. A gente está liberado para trabalhar como a gente já trabalha, 24 horas por dia. Eu acho assim, que dá para deixar 3 horas, porque como é um ambiente com ar-condicionado e você não tem muito esforço físico, dá para deixar 3 horas. E colocando as 3 máscaras vai dar 9 horas. Agora, sim, em atividades que realmente você tem aquele trabalho braçal, aí sim, 2 horas, porque você respira muito. Uma pergunta, outra. As máscaras descartáveis, elas ficariam com essa mesma duração também, 3 horas? Não, ela pode passar mais. Tem máscaras, vai depender do uso. Como o ambiente de trabalho para fazer a limpeza, do pessoal da limpeza, ela não vai mexer com produto químico muito alto, pó, essas coisas, dá para ela usar ao dia. Uhum. Balcões, isso aqui, intensificar a limpeza. Sim, outro detalhe, essa higienização, né, e sanitização desses ambientes, por exemplo, os balcões, isso pode ser feito com que tipo de produto, Manuel? O álcool em gel. Tem um álcool e tem um produtozinho agora que fala a memória e você passa até no chão também. Ele é tipo uma água sanitária. Uhum. Eu esqueci como é o nomezinho. Você dilui ele na água e passa, que é antibacteriano. Mas a água sanitária serviria, não? Serve também. Então, para o chão, pode ser água sanitária, precisa Pode ser água álcool sanitária. 70, né? Álcool 70. Isso. Agora a gente entra em outro item do protocolo, que é a comunicação, orientação a cliente e colaboradores. Como a liminar permitiu que os escritórios façam atendimento à clientela, mesmo que atendendo essas regras sanitárias todas, então acho que é válido a gente falar também, até porque essa comunicação vale também para os colaboradores. Então aqui ele está dizendo, uma das medidas é a comunicação, orientação a clientes e colaboradores. A primeira questão é realizar treinamentos periódicos, isso você já falou aqui. Isso. Preferencialmente virtuais. Em relação aos virtuais, tem uma vantagem, e aí eu digo a todos, porque cada treinamento desse pode ser feito por meio virtual e ser gravado. Então, nós teremos
a prova de que a empresa seguiu esse item aí da orientação, né? Então, realizar treinamentos periódicos quanto à correta higienização das mãos e dos ambientes de trabalho, uso de máscaras no trajeto para o trabalho, as dependências do escritório, sintomas da doença, além dos outros cuidados para a prevenção de contaminação, tais como evitar tocar os próprios olhos, boca e nariz, e o protocolo de etiqueta espirrar e tossir. Então, estamos enfatizando isso aqui, e preferencialmente virtuais. Eduardo, referente a esse item, pode fazer tipo um checklistzinho para eles e mandar pelo WhatsApp. E você também, a empresa, faz a ata de treinamento que foi mandado, um encartezinho dizendo todos os procedimentos, para vocês ficar resguardado. Tem que colocar em ata. Certo. Com relação aos treinamentos, você fala, né? Isso. Pode fazer um encartezinho em PDF, enviar para o WhatsApp deles, para eles dar uma lida, e faz uma ata e assina, cada um. Entendi. Então, inclusive, como é uma iniciativa do sindicato, a gente pode preparar, não é, Rebeca? Preparar esse material, distribuir para os associados, e os associados fazerem esse uso lá nos seus escritórios. Isso. Tem no Sebrae, você pode entrar lá no Sebrae, eles fizeram um plano de retomada que ficou muito bom, bem simples. Pode pegar a ideia lá e fazer para a empresa. O Sebrae é um parceiro de primeira linha do sindicato. Então, o próximo item com relação a essa questão das comunicações é empregados, parceiros, colaboradores, contratados e clientes das medidas adotadas pela empresa ou firma em razão da pandemia Covid-19, utilizando para tal todos os meios de comunicação disponíveis, como portais, e-mails, murais, panfletos, cartilhas, newsletters, redes sociais, entre outros. Isso aí o Manuel acabou de falar, né? A gente de compartilhar esse material e o cuidado de provar que foi feito esse informe e que ele foi entregue, né? Isso. Quando a gente fizer por meios eletrônicos, como e-mails, né, e WhatsApp, essa prova já vai ficar fácil, né? Ô, Eduardo, coloca, não sei se vai ter mais abaixo aí. Além da ata, fazer a ficha do EPI, que é a entrega do equipamento de proteção individual. Isso. Porque como eles estão indo trabalhar, a obrigação da empresa é fornecer as máscaras, todos os equipamentos de proteção individual. Além da ata, fazer a ficha de EPI. Então, assim, se a gente vai entregar, por exemplo, máscaras, as 3 máscaras de pano, né? A empresa compra a máscara para todo mundo e vai fazer a entrega da máscara de pano. Na hora que for entregar a máscara, a gente, obviamente, ter o cuidado de registrar que foi entregue as máscaras, a quantidade e tudo mais, e de preferência a orientação, né? A cartinha de orientação de uso da máscara e todas as outras. Uma cartilha só, eu acredito. Orientar os colaboradores a informar imediatamente sintomas de Covid e autorizar a imediata quarentena do colaborador, que deve permanecer em teletrabalho por um período de 14 dias, pelo menos. Então, se algum dos funcionários, né, for acometido, não é isso? Já ficar em quarentena por 14 dias. É isso? Mas, de todo jeito, a gente precisa orientar que os colaboradores informem a presença de sintomas. Aqui no escritório, a gente já tem feito uma orientação que vai um pouco mais além. E aí fica a critério de cada um. Eu recomendo. E é fazer um levantamento das condições sociais de cada colaborador. Porque se alguém, por exemplo, a família desse colaborador já pegou a doença, ele pode ser um portador assintomático, né? Então, vale a pena fazer essa investigação. Ainda com relação às comunicações,
orientar colaboradores que tiverem contato com pessoas que tenham traído a Covid para permanecer em quarentena por pelo menos 7 dias. Daí a importância da gente fazer esse levantamento que eu acabei de dizer, né? Se eu tenho um irmão, uma irmã, um parente que ficou doente, né? E faz parte do meu convívio, é preciso que a gente colha essas informações, faça com que eles se informem, né? E havendo essa constatação, esse colaborador deve ser também afastado por 7 dias. Orientar quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras, todos os colaboradores e terceiros, especialmente nas reuniões e nos ambientes compartilhados. Disponibilizar a cartilha virtual para acesso de colaboradores e terceiros, contendo orientações preventivas a serem adotadas nos ambientes de trabalho, nos locais públicos e no convívio familiar e social. Essa questão do convívio familiar e social eu achei muito pertinente, porque como a contaminação é comunitária, a empresa tem que se preocupar também com essa questão do convívio familiar e social. Porque ele pode pegar a doença no ambiente de casa, no ambiente familiar, e trazer para dentro do escritório. Eduardo, inclusive tem até algumas empresas que eu presto serviço que o pessoal pegaram da esposa que trabalhava na linha de frente. Tanto que a gente teve que fazer um trabalho de colocar esse pessoal de férias, tentou fazer o máximo para poder ficar em casa, para poder ele não contaminar o pessoal do trabalho, da empresa. Isso é uma realidade, né? Infelizmente. A doença é de transmissão comunitária, pode ser pega em qualquer canto, no ônibus, em casa. Uhum. E a nossa recomendação tem sido sempre transformar o ambiente de trabalho num ambiente menos propício ao contágio, né? Mais seguro. Então, informar os empregados e prestadores de serviço sobre a importância da vacinação contra a gripe, de acordo com os programas de vacinação do governo federal. Vamos lá, mais à frente. Colaboração com o esforço de testagem em parceria com o governo. É uma das outras questões que o sindicato se propôs a fazer mediante esse protocolo que foi apresentado ontem, protocolo de segurança sanitária. Então, estabelecer protocolos de aferição periódica da temperatura corporal do colaborador. Isso a gente já está, né, discutindo com a questão da temperatura. Sendo que, em caso de febre, temperatura igual ou acima de 37,5, impedir sua permanência no ambiente de trabalho e garantir o seu encaminhamento para o serviço de saúde ou para a sua residência, conforme o caso. Então, gente, tem um detalhe, né? Não é só dizer, você está com febre, não vai entrar, não. Eu tomar aí algum... Até porque a gente sabe que a relação, como a Abel, logo na abertura do evento, a Abel esclareceu, existe, né? E eu percebo muito isso. No meu escritório também, a gente tem um carinho pelos colaboradores que trabalham conosco. E ninguém vai dizer, você está doente, sai daqui. Não é o caso. De verdade. Comunicar aos colaboradores, clientes e parceiros quando houver confirmação de caso de Covid de pessoa com quem tenha tido contato. Então, se algum dos... Aconteceu isso numa empresa que eu dou assistência, nós damos assistência no escritório, um dos colaboradores, era até um professor, ele apresentou os sintomas, muito, febre, aquela coisa toda, e a empresa ficou com medo de comunicar aos demais. Não comunicar, não vão vir trabalhar, aquela coisa toda. E a nossa orientação foi que eles, claro, informassem independentemente do resultado do teste. Porque o rapaz que estava com os sintomas fez os testes, mas não sai na mesma hora. E aí, enquanto não saiu o teste... Estou trabalhando. Na verdade, ele até permitiu que o cara ficasse em casa, mas ele não queria dizer aos outros. Tá? Ele estava com medo
diminuir também. Mas aí, não. E graças a Deus o rapaz não estava com a doença. Colaborar com a viabilização da testagem dos colaboradores, especialmente daqueles que tiveram sintomas da Covid-19, sendo recomendado, caso possível, a testagem de todos os empregados da empresa ou firma, ou a testagem amostral por empregados. Essa testagem, ela tem sido feita por alguns laboratórios. O preço não é tão em conta, não, né? Se eu não me engano, eu ouvi dizer que é uns R$300. Eu não fiz, não, essa testagem. É 300 e se for acima de 5 é 270. Certo. Mas, então, por exemplo, acima de 5 faria 270 por empregado, né? Por empregado. Por isso que eu falei aquela do termômetro. É mais fácil pegar o termômetro, verificar agora, já lá de início. Mas eu acho que o nosso VP, o nosso vice-presidente, tem notícia boa aí, né? Pegando essa deixa aí, já que está falando da testagem, a gente ia informar no final da live, mas o SESCOM já está em tratativas com o laboratório para fazer esses testes com desconto para as empresas associadas ao SESCOM. Está sendo só confirmado quanto seria esse desconto e a questão da capacidade dele de receber. Ele também está, não sei se o Manuel tem conhecimento, mas eles estão verificando a possibilidade de um teste que ele chama de teste em massa, onde ele consegue testar a amostragem de até 16 colaboradores, se não me engano, é isso, 16 colaboradores, isso. E aí, tipo assim, esse custo vai cair bastante, porque o material de testar uma pessoa consegue testar 16. E aí, aqueles 16, ou aquela amostra, que pode ser amostra por célula, por setor, ou um escritório menor vai ser o escritório todo, testando positivo, ele não precisa mais gastar em fazer, ou testando negativo, desculpa, não teria mais necessidade de fazer um teste de todos os 16, né? E aí, tanto ganharia tempo, como otimizaria recursos. Isso é uma ideia, isso está em tratativa ainda, o SESCOM está tratando disso, e assim que for confirmado, a gente vai disponibilizar essa oportunidade para os associados. Deus quiser, vai dar certo. Vamos adiantar. Eu já vi aí, gente já botou 250, não foi? Eu já ouvi falar que tem 250 aí também. Horários alternativos para atendimento ao público e volta seletiva ao trabalho. Diminuir ao máximo o atendimento presencial de clientes, dando preferência para reuniões à distância por meio eletrônico ou virtual, de tal forma que a frequência ou permanência de clientes no escritório seja ao menos 50% menor do que a média da rotina normal, em época pré-pandêmica. Eu acho que o Manuel já tinha até falado nessa questão das reuniões serem feitas por meio virtuais. E uma questão interessante é que os colaboradores podem até estar no próprio escritório, né? Só que cada um lá na sua baia, no seu cantinho, e faz a reunião ali no Meet, o diretor do escritório no seu gabinete, o restante cada um no seu ambiente, e sem precisar daquela reunião presencial numa sala apropriada. Até os treinamentos, muitos escritórios que eu conheço têm salas de treinamento, todas elas assim, com um capricho danado de arrumação, mas nesse momento não é recomendável que sejam feitos nessas salas. Né? Isso, Manuel. Estabelecer horários de funcionamento diferenciados, visando a horários alternativos de abertura e fechamento do escritório que não coincidam com os horários de pico de transporte público. Na impossibilidade, implementar horários flexíveis ou diferenciados para o trabalho presencial, adotando escalonamento de entrada e saída, divisão de turnos para profissionais da mesma área do departamento, assegurando o menor fluxo de pessoas nos horários de pico do transporte público. A razão dessa orientação aqui é exatamente evitar que nossos colaboradores se exponham nos horários de pico no transporte público, né? Então, fazer o escalonamento, como foi dito aqui, né? A divisão por turnos, e talvez até implementar horários diferenciados. Isso aí vai
da possibilidade de gestão de cada escritório, né? Mas a ideia central é evitar que a exposição dos colaboradores nos horários de pico do serviço de transporte. Horários alternativos ainda continuam, né? Mesmo item, horários alternativos para atendimento ao público e volta seletiva ao trabalho. Para a definição do retorno dos colaboradores às atividades presenciais, devem ser observados os seguintes itens como impeditivos, né? Impeditivos do retorno ao trabalho. Empregadores pertencentes ao grupo de risco, empregadores que tiverem contato com pacientes infectados ou com suspeita de Covid nos últimos 7 dias, empregados que tenham sintomas sugestivos de estarem contaminados por Covid, empregados que possuam filhos incapazes e que, para cumprir o expediente, dependem do funcionamento de creches ou escolas que ainda não tenham retomado as atividades. Olha só, é muito pertinente, né, todas essas orientações aqui, e eu volto a frisar aquela questão da investigaçãozinha, né, que precisa ser feita. Para você saber se tem alguém da família do empregado, por exemplo, que teve a doença, né, ou então algum paciente, algum empregado que foi paciente, foi infectado da Covid, é preciso que colha as informações, né? Então, fazer esse levantamento é muito importante a partir dessas todas aqui que a gente está informando. Outras medidas, aqui tem um manualzinho de como fazer a higiene das mãos, né? Eu acho que é só. Então, foi assinado por vários sindicatos, né? Associação e associações, o Conselho de Contabilidade. Romulo está aqui presente também, salvo engano. Se tiver algo a acrescentar, Romulo, fica à vontade a respeito desse plano. Esse protocolo vai ser distribuído aos associados, pois não? A gente tem algumas perguntas que o pessoal enviou no chat, doutor. Quando... Pode fazer. Tá. A gente pode ir fazendo aqui da sequência que foi enviada, e a pessoa que fez a pergunta, mas se tiver mais alguma coisa da apresentação, só pode concluir para a gente já fazer de uma vez. O protocolo acabou aqui, né? A não ser que Manuel tenha alguma orientação, né, Manuel? Você é indicado aí porque o seu computador quebrou, mas se você tiver algo a acrescentar, mas pelo que eu vi que você vinha falando, a gente está dentro dessa linha, né? Tá dentro. Até porque o ramo de vocês são mais tranquilos. O meu ramo, que é de construção civil, é mais complicado, porque o contato é grande, a lista é grande. Assim, o escritório de contabilidade e advocacia é mais tranquilo para fazer esse controle. Certo. Então, Moisés, pode começar aí as perguntas, né? E aí o Manuel vai respondendo, se for a minha também. Eu não sei se eu sou o próximo da lista aí, Moisés. Eu tinha feito inscrição também para fazer a pergunta. Coincidentemente presidente. Não foi pressão, não, né? Não foi pressão. Eu queria só fazer essa pergunta aqui. Logo em seguida, depois da resposta, a gente pode abrir a palavra também, antes de continuar com as perguntas, para o Rômulo, né? A gente está agindo em conjunto aí, tanto nas tratativas com os órgãos governamentais para essa retomada, quanto na construção desse protocolo que foi apresentado agora. Mas, primeiro fazendo a pergunta, eu estou vendo, não sei se o Tiago está aqui ainda, estou vendo, né? Para não perder a piada, diz que o soldado, quando está de folga e está no quartel, ou ele quer trabalho ou cadeia, né? Não é difícil. Então, eu queria uma explanação aí sua, Eduardo, em rápidas palavras, obviamente, e também do Tiago, com relação ao que foi cogitado eu acho que poucas semanas atrás, com relação ao funcionário que for, porventura, contaminado pela Covid, de ter essa contaminação equiparada a um acidente de trabalho. Então, eu queria que vocês
falasse um pouco sobre isso. Abel, foi muito oportuno aí teu questionamento. A gente tem feito apresentado em vários escritórios orientações nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal, ele declarou suspenso, ele ainda não chegou a promover a declaração, mas ele suspendeu o artigo 29 da medida provisória 936, o Tiago vai me dizer se foi a 936 ou foi a 27. 927. Isso, na 27, que a 27, esse artigo dizia que a Covid não é doença ocupacional. Né? Não é doença ocupacional. Mas aí o Supremo disse, olha, nós estamos tratando de uma doença de contágio comunitário, então você não pode dizer que não foi pego no escritório. Mas ele também não disse que é doença de trabalho. Né? Então, o Tiago pode esclarecer melhor. O fato é o seguinte, que apesar dessa decisão do Supremo, a Covid continua não sendo uma doença de trabalho. Mas nós precisamos provar que o funcionário, o colaborador, eventualmente infectado, não foi contagiado no escritório. E aí vem a pergunta, mas Eduardo, como é que o camarada prova que não foi contagiado no escritório se o contágio é comunitário? Não tem como provar. Não. Tem que pedir um comprovante da incidência do vírus. É verdade. Tinha que ter aquela tornozeleira do vírus, né? Rastreador do vírus. Mas o que a gente tem dito é o seguinte, não se trata de provar onde ocorreu a infecção ou o contágio. Se trata de provar que o nosso ambiente de trabalho é mais salubre do que o ambiente externo ou do que o ambiente social em que essa pessoa está inserida e, por isso, a probabilidade de contágio no escritório é menor. Então, se existe uma presunção, a princípio, de que é no ambiente de trabalho, que foi no ambiente de trabalho que se deu o contágio, porque a prova, nesse caso, vai caber às empresas, né? Existe uma inversão do ônus da prova, o que implica numa presunção de que, até que prova o contrário, foi lá no escritório onde ocorreu o contágio. Se existe essa inversão do ônus da prova por meio de presunção, então a gente precisa quebrar essa presunção e isso é feito através da elevação da improbabilidade, ou seja, que a probabilidade de que o contágio se deu no escritório ser menor do que no ambiente social em que o colaborador está inserido. E aí eu volto a orientar aquela questão de fazer o levantamento das informações a respeito desses colaboradores. Os bairros onde moram, as pessoas com que eles convivem, se houve ou não houve alguém infectado, se houve ou não houve alguém com suspeita nos últimos 7 dias, nos últimos 15 dias, fazer todo um levantamento para que a gente vá colhendo o máximo de provas possíveis a respeito do ambiente em que essa pessoa está inserida e no nosso ambiente tomar todas essas medidas que a gente está falando aqui, né? Principalmente agora na retomada. Se a gente tomar as medidas sanitárias, conseguir provar, porque não basta você distribuir álcool gel ou máscara, tem que provar que fez isso. Tem que provar. Se você não provar, você não fez. Né? Então, a gente conseguindo fazer o levantamento de provas de que todas as medidas que estão aqui nessa cartilha de orientação foram tomadas, a gente consegue blindar o escritório contra essa presunção, né? A presunção de que o contágio se deu no ambiente de trabalho. Né? Isso é muito importante, foi muito importante o seu questionamento por isso, porque essa é uma orientação que a gente tem dado a várias empresas, né? Se documentar de todas as medidas sanitárias que estão sendo tomadas para que a gente tenha a prova de que o nosso ambiente é mais salubre em comparação com o ambiente social em que o colaborador está inserido. Se tem algo mais, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu estou dizendo porque já ouvi o Tiago falar muito, certo? Fazer só uma complementação rápida. Isso é até bom para mim, que essa parte aí eu não estou muito por dentro, não. É só uma complementação. Mesmo que aquele funcionário ele diga que foi acometido
da doença no ambiente de trabalho e fique provado, sei lá, na casa dele ninguém teve, lá na empresa ele era um único colaborador que ficou acometido, fique provado, mas vamos a um além, vamos mais adiante. Quando o STF ele revoga o artigo 29, a gente é remetido para que legislação? Tem que ser remetido para a legislação previdenciária, que é que rege tudo sobre as doenças ocupacionais, acidentes de trabalho. Então, quando a gente rege para isso aí, qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo do funcionário, ele vai para a quarentena, aos 14 dias. Até os 14 dias, ele não tem incidência de que ele vai para o INSS. Nos 14 dias, ele pode ficar curado. Ficou curado, o que é que vai se tratar em doença ocupacional? Ora, o funcionário ficou curado, ele não precisou nem do auxílio, nem de ficar, como a gente diz, encostado pelo INSS. Então, a gente já não trata sobre doença ocupacional nisso aí. O funcionário faz um novo teste, não tem mais sintomas, retorna ao trabalho, normalmente. Ele vai querer ir na justiça para dizer que eu adquiri a Covid relativa à doença ocupacional. Sim, tá certo, foi lá na empresa, tudo bem, sei lá, descobri que foi na empresa. Meu amigo, você foi pelo menos para o INSS, passou os procedimentos que a legislação previdenciária impõe? Não. Então, não tem doença ocupacional aí. A não ser que seja realmente um caso mais grave, que esse funcionário ele fique afastado por mais de 15 dias, e aí vai para uma perícia do INSS se realmente passou o período dos 14 da quarentena, ele não melhorou, foi para o hospital, ficou hospitalizado, foi preciso ser entubado, enfim, nessa relação, volta, ele tem que passar por uma perícia do INSS, tem que saber se esse rapaz ficou incapacitado para o trabalho, para poder, assim, a gente suspender o contrato dele, dar uma estabilidade pelos próximos 12 meses. E aí, chegando no finalmente de uma morte, eventual morte, aí sim, teria todo o processo, uma reclamação trabalhista, aí a empresa seguindo todos os passos das recomendações da própria propositura aí que vocês já estão fazendo, provar, se documentar que realmente o funcionário, a empresa seguiu todos aqueles trâmites. Então, aí, se documentando, como o Eduardo já disse, tomando todas as precauções, fica defensável a empresa sair vitoriosa de uma possível reclamação trabalhista. Só um questionamento, voltando num dos itens dessas propostas de vocês, que me chamou a atenção, no item 3 aí, Eduardo, que ele fala da orientação dos colaboradores, né? Quando informar imediatamente sintomas do Covid-19 e autorizar a imediata quarentena do colaborador. Esse aí, perfeito, tudo. O que me preocupou, que chamou a atenção, foi o fato de que deve permanecer em teletrabalho, pelo menos 14 dias. É bom a gente dar uma aprofundada nesse tema, acho que até o Emanuel pode ir melhor, porque se o funcionário ele vai ser dispensado do trabalho pelos 14 dias, por motivo de saúde, não é aconselhável que coloque ele mesmo em casa em teletrabalho. Esse não é aconselhável. Se ele tiver condições de fazer, tudo bem, normal, assim, mas evita-se o máximo de solicitar que ele mesmo em casa que ele fique nesse teletrabalho, para não configurar que o afastamento dele, independente se foi da Covid ou não, vai ser por uma situação de saúde. Em situações normais, se ele chegasse com atestado médico, dizendo você ia colocar ele para casa. Então, ele ia ter a dispensa, se for 14 dias, a empresa vai cobrir normalmente o seu salário, né? Mas não ter trabalho para ele. Então, numa situação dessa, mesmo de Covid, que ele fica em quarentena, a gente sabe que se estiver em casa nos 14 dias, ele está em repouso, está tranquilo, dá para exercer suas atividades sem maiores, pelo menos pelo ramo de escritório de contabilidade e de advocacia, trabalho mais administrativo. Mas evita a gente de vocês de estar exigindo que aquele funcionário ele possa fazer algum tipo de trabalho. Assim, é uma recomendação de precaução. Beleza. Pois é, mais alguma coisa? Bem lembrado. Eu queria só, antes da gente seguir, passar a palavra aqui para... Alô, estão me ouvindo? Perfeitamente. Estão me ouvindo bem? Opa, beleza.
Eu queria só, antes da gente seguir com as perguntas, Moisés, passa para Bruno, desculpe, para o Romulo, né, para ele fazer as considerações aí, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Abel. Boa noite a todos. Saudar aí todos os participantes. Falar aqui da satisfação de estar aqui participando com os convidados aqui, com todos os associados presentes, né? Com empresários contábeis, colegas e amigos aqui que estão aqui reunidos hoje. Parabenizar o SESCOM aí pelas iniciativas durante essa Covid, que está aí representando muito bem, viu, Abelci, Moisés, toda a diretoria. A associação, o SESCOM, custa menos de 80 centavos por dia, e isso aí é ínfimo ao que o SESCOM tem feito aí perante os empresários contábeis. Isso aí suscita muito hoje a discussão do papel das entidades, né? O sindicato tem feito muito bem o papel dele, o SESCOM está junto, o CRC está junto em diversas ações, mas tem suas limitações da legislação, e o SESCOM tem atendido muito bem aí os associados, e a gente aí está junto aí nessa difusão aí dos papéis das entidades, né? Esse trabalho aí, essa iniciativa conjunta, como bem frisou a Abel, ela foi pensada aí inicialmente, né, trazido aí do CRC São Paulo, né, que a gente aí não tem nada que inventar, né? Isso aí tem sido uma situação que está sendo estudada pelo mundo inteiro, então não há o que se inventar nesse cenário, é a gente trazer as melhores práticas aí para o nosso dia a dia, para os nossos escritórios, trabalhar com seriedade e com honestidade aí nesse sentido, para a gente possa restabelecer funcionamento pleno aí dos trabalhos. E quando se fala em retomada, né, Abel, causou muita confusão aí nos profissionais, que ninguém parou de trabalhar, né? Pelo contrário, né? Trabalhou dobrado, triplicado, né? Falar em retomada nesse momento, a gente falar no novo momento que a gente está vivendo, né? Nessa nova situação, né? Retomar os trabalhos aí com segurança e com as garantias aí sanitárias que os órgãos estão indicando. Então, só deixar aqui o nosso registro de parabéns, e como associado do SESCOM, muito obrigado aí a toda a diretoria, e estamos à disposição aqui como associado e como um membro do CRC também, Paraíba. Um abraço. Obrigado, Rômulo. A gente vai passar agora para as perguntas que foram enviadas no chat, e a pessoa que fez a pergunta, se precisar complementar, pode se pronunciar, que a gente abre também o espaço. Vamos tentar ser breve, porque a gente já está com quase mais de 1h30 de web, né? E vamos, para a gente avançar. Só antes disso, a colocação de Tiago foi bastante pertinente nessa questão do afastamento, Tiago. Só uma situação que o que a cartilha quis dizer aqui, na questão de orientar o trabalhador imediatamente em sintomas de Covid, é quando ele tiver um pequeno sintoma, mas não ainda tiver um atestado médico, não tiver ido ao médico ainda, por precaução, já pedir que ele, se possível, trabalhe teleremoto. Isso aí seria antes do atestado médico. Mas foi ótima colocação. Manuel, uma associada nossa teve bastante dúvida quando saiu inicialmente a proposta de protocolo para discussão sobre a questão das divisórias entre as estações de trabalho. Aí, só para confirmar, essa situação se faz necessária apenas nos casos onde não seja permitido um layout que dê um espaçamento maior que 1,5 m, é isso? Isso. Certo, ótimo. E quando aquela estação de trabalho que, digamos assim, tem 10 computadores, aí ficam 5 computadores desse lado e 5 do outro lado. Aí vai ter um momento que vai ficar um olhando para o outro. Aí esse aí faz aquela intercalação. Botar um sim ou um não. Aí do outro lado um sim ou um não. Ótimo. Aí é a pior situação, né? Que fica de frente, né? Roberto Cavalcante fez uma pergunta aqui bastante pertinente.
na questão, é o seguinte, como devemos tratar a higienização dos ar-condicionados? Alguns escritórios têm a possibilidade de desligar o ar e abrir a janela, e outros outras salas não têm nem essa possibilidade, tem que realmente ter o ar-condicionado. Como é que funciona essa questão da higienização? Essa eu deixo para o Manuel. Tem até um vídeo circulando do shopping Manaíra, que assim, é de 6 em 6 meses você faz a manutenção dos ar-condicionados. Questão da pandemia, eles estão fazendo mensal. Mas assim, a pessoa da limpeza lá, ela pode tirar aquele filtrozinho que tem no ar-condicionado e fazer a limpeza semanal, entendeu? Ela pode fazer. E com o shopping, a rotatividade é maior, você pode fazer a cada 3 meses, você faz a manutenção do ar. Ótimo. Rebeca perguntou se vai ser necessário utilizar luvas no trabalho. E aí, Manuel? Só se for com atendimento a público. Se for só ela no computadorzinho dela, o funcionário, fazer como eu já falei anteriormente. Colocar o papel filme, o papel não, como é? Aquele plásticozinho. Papel filme. Papel filme, né? É. Você coloca para poder fazer a higienização. Não precisa da luva, não. Até para não gerar uma falta de impressão de proteção e a pessoa terminar esquecendo de estar lavando a mão e terminar tocando com a luva contaminada, né? Em si. Esses equipamentos também podem ser higienizados com álcool isopropílico, né, Manuel? Que aí ele é próprio para equipamento eletrônico. Né? Fábio Leandro fez aqui uma pergunta sobre o horário de funcionamento dos escritórios. Se terá que obedecer o horário imposto pelo decreto municipal de 9 da manhã às 15 da tarde. Aí eu acho que é mais que o doutor Eduardo, né? Então, eu recomendo que a gente siga a orientação da autoridade municipal com relação à abertura e funcionamento. Porque uma das discussões na justiça é a competência. Quem tem competência, quem não tem competência para determinar as diretrizes contra a pandemia. A gente tem defendido que quem tem essa competência é o Estado e não o município. E essa questão de que a autoridade que estabeleceu uma norma mais restritiva é que deve prevalecer, a gente não comunga dessa ideia. Mas com relação a funcionamento, horário de funcionamento, essa é uma competência do município, ninguém pode discutir. Então, a gente recomenda que siga esse horário. Doutor Eduardo, mas no caso, o mandato de segurança que proíbe que ele impeça o funcionamento, não estaria atendendo também essa questão do horário, não? Mas aí é impedir o funcionamento total. E no caso do horário, esse horário estabelecido no decreto não é um horário para os escritórios contábeis. Né? Então, é um horário global de funcionamento. O grande problema do decreto, que foi inclusive apontado com muita veemência pelo juiz Aloysio Bezerra, foi que ele foi direcionado para a classe contábil. Né? Uma parte dele, né? O inciso 4 do artigo 1º, foi direcionado para algumas categorias, em especial a advocacia e a contabilidade. Então, assim, sem motivo justo qualquer, sem nenhuma prova de que o nosso ambiente é um ambiente mais propício ao contágio, eles elegeram a classe como uma classe que merece essa atenção especial de vedação. Né? Quando os próprios estudos, aquela cartilha das bandeiras, né? A cartilha das bandeiras do Estado indica que os escritórios contábeis são de menor risco de contágio. Então, assim, esse horário de funcionamento, essa restrição, o estabelecimento de horário diferenciado de funcionamento não está dentro desse mandato de segurança. O mandato de segurança alcança a vedação da atividade como um todo, e não a questão de horário comercial, vamos dizer assim. A competência para estabelecer horário comercial é realmente do município, e nesse caso a gente segue. Joel Marques citou aqui que a importância de fazer um e-book Eu posso... com o protocolo. Pois não, Manuel.
eu sei que tem a questão das orientação. Agora, sim, Manuel, eu faria, modificava essa questão do horário. Mas como é questão do governo ou então do município, tipo assim, escritórios de contabilidade, advocacia, escritórios seria assim, de 8 às 15, que dava 7 horas de trabalho, e a parte de comércio, de lojas, abria de 12 às 7, por causa da questão dos horários. É tanto que, terminando de 15 e o outro começando de 12, na hora que um for para casa e o outro for trabalhar, não vai ter aquela aglomeração. Aí deixa o negócio limitado de 9 às 15, vai estar todo mundo indo, todo mundo indo no mesmo horário. Aí outra, vão reduzir a questão do transporte público, que eu vi aí o pessoal perguntando se segunda-feira vai voltar. Aí vão reduzir. Vai todo mundo se aglomerar, entendeu? Eu faria dessa forma. Tentava separar um pouco os ramos. Até porque quando você sai do escritório, você pode resolver a coisa alguma coisa de compras nas lojas, no comércio. A reunião que a gente teve com a prefeitura foi sugerir justamente isso, que mantivesse horários espaçados, se possível, mudar o horário de início de algumas atividades, por exemplo, escola começar um horário, construção civil um horário diferente, isso. E aí conseguir mudar esses fluxos também da circulação das pessoas. O João Marcos falou sobre o e-book com o protocolo para ser enviado aos associados. Vai ser enviado tanto essa cartilha orientativa que Eduardo e Manuel apresentaram, como também o próprio protocolo entregue ontem à prefeitura. Naturalmente, como ainda não foi referendado pela prefeitura e estado esse protocolo, é bom estar ciente que está em processo, né? E como vai ser internamente dos associados, vai servir para que a gente vá se adaptando a essas situações, né? Fábio Leandro também e Anderson perguntaram a respeito do transporte público, se tem alguma informação. Eu não tenho nenhum conhecimento ainda. Vocês tiveram alguma coisa a respeito disso? Se o transporte público volta ou não, já semana que vem? Eu não tive ainda não, mas deve voltar, porque se ele vai promover alguma abertura, vai precisar liberar o transporte público, né? Talvez com um fluxo menor, né? Na reunião que a gente teve ontem com o secretário, o secretário, obviamente, ele tem as informações, mas não quer passar de pronto assim, né? Mas o que ele deixou ele deu a entender é que o que vai voltar na primeira fase é muito pouco, né? É muito pouco. Então, assim, pode até ser que os ônibus voltem, mas se voltarem, vão voltar cheio de restrições ao modelo do que fizeram lá em São Paulo, né? Ou seja, o motorista só pode deixar entrar passageiro até enquanto não completa as cadeiras. Completou as cadeiras, ele não pode mais deixar entrar ninguém, tem que passar direto nos pontos. Então, assim, não que ele tenha dito isso, né? Isso aí é um achismo meu. Mas, na primeira etapa, o que vai abrir é muito pouco. As perguntas aqui que foram enviadas se encerraram. Se mais alguém tiver alguma pergunta, por favor, se pronuncie. E, enquanto a gente passa para o presidente fazer o encerramento, queria pedir que quem pudesse abrir o vídeo, para a gente fazer um registro aqui fotográfico dos presentes, né? Com a maior quantidade de vídeos abertos que possível. E já vou passando para Eduardo, Manuel, que é mais uma escola adicional, e o presidente para fazer o encerramento. Da minha parte, eu quero só agradecer aí a presença de todos, né? Uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez colaborando com todos vocês. Eu também, nosso escritório também é associado, então a gente bebe dessa fonte. Agradecer a Abel, a diretoria com todos os associados e Manuel, que, né, se dispôs a colaborar aqui conosco também. E, mais uma vez, deixar a nossa atuação à disposição. Quem tiver dúvidas, tem aí os grupos. Quem não tem meu número, tem vários grupos aí do setor contábil, para ir tirando suas dúvidas. Só isso mesmo. Bom, beleza, pessoal. Mais alguma coisa, Eduardo? Manuel. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu peço mil desculpas por meu computador ter dado pau. Ele estava até reiniciando, não sei o que danado é. Você liga, aí daqui a pouco ele desliga.
Peço desculpa, mas foi boa a reunião. Agradeço a todos. Beleza, pessoal. Queria deixar aqui meu agradecimento também ao Manuel, ao Eduardo. Eduardo, eu perturbo bastante, né, Eduardo? Queria deixar um registro aqui que o fato de saber que eu posso contar com a audiência de vocês é um estímulo muito grande para a gente seguir nessa caminhada, né? Eu brinco sempre. A vida, eu digo brincar, né? Porque tem um ditado que a gente diz que a gente brinca de ser sério e leva a sério a brincadeira, né? Então, eu brinco sempre que pessoas assim como Roberto Cavalcante, que eu chamo de meu mestre, Fábio Leandro, que é outro mestre também que eu tenho, são parceiros, aliás, não só parceiros, como são professores, né? Não só meus, como de todo mundo que tem sede e que vai beber nessas fontes aí. Então, assim, é um prazer para mim contar com a audiência de vocês. Meus agradecimentos a todos, minha diretoria, Kelly, Claudinha, Edneide, Moisés, Rebequinha, que a chegada dela no SESCOM deu um up na nossa comunicação. Então, meu muito obrigado a todos vocês e vamos fazer outros e espero contar com a audiência de todos vocês nos próximos aí também, ok? Obrigadão, minha gente. Até a próxima, se Deus quiser. E um bom final de quinta-feira a todos. Valeu. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Valeu. Tchau, O programa tchau. foi gravado.